Minha namorada postou: estou solteira hoje, dei uma lição que ela nunca vai esquecer. Minha namorada publicou uma foto que dizia: em esta noite estou solteira. Então eu lhe dei uma lição que jamais esquecerá. Olá a todos. Meu nome é Emma, tenho 26 anos e escrevo isso no dia 1º de novembro de 2024. Ainda não entendo completamente como chegamos a este ponto, mas preciso tirar isso do meu peito porque sinceramente não reconheço a pessoa com quem compartilhei os últimos 3 anos da minha vida. Minha namorada, ou melhor dizendo, minha ex-namorada, se chama Felina. Ela tem 25 anos e sempre foi daquelas garotas apaixonadas por cosplay. Desde que a conheci, fantasiar-se não era um simples passatempo para ela, era quase uma extensão da sua personalidade. Ela adorava recriar personagens com o maior detalhe possível e tinha um talento natural para isso. Felina não se contentava em usar uma fantasia comprada pela internet. Ela desenhava, costurava, procurava os tecidos, os acessórios, tudo fazia com uma precisão impressionante. E algo que sempre gostei nela era que não tornava seus personagens apelativos. Enquanto muitas garotas nos eventos usavam versões sensuais das fantasias, ela sempre se mantinha fiel ao personagem. Isso a fazia se destacar. As pessoas a respeitavam por sua autenticidade. Conheci ela em uma convenção de anime e cultura pop onde fui contratado como fotógrafo. Eu trabalhava cobrindo eventos desse tipo e lembro que quando a vi pela primeira vez, ela estava fantasiada de Asuka do anime Neon Genesis Evangelion. Usava o traje completo, impecável, e posava com uma naturalidade que me chamou a atenção. Quando pedi para tirar algumas fotos dela, sorriu com aquela mistura de timidez e confiança que só ela tinha. Foi uma sessão curta, mas no dia seguinte voltou para me procurar e pedir que enviasse as fotos. Assim começamos a conversar. Passaram-se semanas de mensagens, ligações, encontros casuais e pouco a pouco o relacionamento foi crescendo até que nos tornamos namorados. Durante o primeiro ano tudo foi incrível. Éramos aquele típico casal que todos consideravam perfeito. Ela participava de eventos de cosplay e eu era seu fotógrafo pessoal. Formávamos uma dupla. Eu a ajudava a montar seu portfólio, a editar suas fotos e a gerenciar suas redes sociais. No ambiente nos conheciam como o casalzinho dos eventos. E não digo isso por me gabar, realmente trabalhávamos bem juntos. Depois de um ano de relacionamento, decidimos morar juntos. Encontramos uma casa pequena mais confortável. E por um tempo tudo foi estabilidade. Mas com o passar do tempo comecei a notar mudanças nela. Primeiro foram sutis, tirava mais selfies, passava mais tempo nas redes sociais, começou a colaborar com outros fotógrafos e criadores de conteúdo. Eu não tinha problema com isso, até a incentivava, mas aos poucos seu estilo foi mudando. Seus novos cosplays começaram a ser mais reveladores, mais focados em mostrar seu corpo do que em recriar o personagem. Quando perguntei o porquê da mudança, me respondeu que só queria experimentar coisas novas e que o público atual preferia esse tipo de conteúdo. Tentei não transformar isso em um problema, mas havia algo no tom da sua voz, na maneira como se justificava, que me fazia sentir que já não fazia por paixão, mas sim por atenção. As discussões começaram aos poucos. Eu dizia que ela ficava linda com qualquer coisa, mas que me preocupava que começasse a perder o rumo. Ela me respondia que não queria que eu a limitasse e que as mulheres tinham direito de se mostrar como quisessem. Não discutíamos todos os dias, mas cada vez que o tema do cosplay surgia na conversa, terminávamos em tensão. E então chegou outubro. Eu sabia o quanto ela amava o Halloween. Era sua época favorita do ano. Todos os anos preparava uma fantasia com semanas de antecedência e sempre fazia com um conceito cuidadoso, com detalhes que mostravam sua criatividade. Mas este ano foi diferente. Desde que o mês começou a notei distante. Não me contava seus planos, não me mostrava seus avanços e cada vez que perguntava sobre sua fantasia me respondia de forma evasiva. Dias antes da festa que pensava ir, me disse que sua fantasia seria Milena de Mortal Kombat. Pensei que seria o clássico traje com armadura e tecidos escuros, mas quando vi fiquei em silêncio. Era uma versão extremamente provocativa, quase sem roupa. Usava um top minúsculo, uma saia curtíssima e uma máscara apenas decorativa. Era mais uma fantasia de modelo para a sessão de revista do que de uma cosplayer tradicional. Disse com calma que não me parecia apropriado, não porque fosse ciumento, mas porque conhecia o ambiente dessas festas, pessoas embriagadas, caras que não respeitam limites, comportamentos inadequados, comentários fora de lugar. Disse literalmente, e não acho bom que você vá assim, pode ter caras que tentem te tocar. Ela riu com um tom de zombaria e me respondeu, você é exagerado. Não sou uma criança, sei me defender. Além disso, não preciso da sua aprovação para usar o que quiser. Tentei acalmar as coisas. Expliquei que não era uma questão de controle, mas sim de respeito e cuidado, mas ela não via assim. A discussão subiu de tom. Lembrei como antes ela se esforçava em manter seu estilo fiel e original e disse que parecia que agora só queria chamar a atenção. Essas palavras foram o ponto de ruptura. Felina ficou em silêncio alguns segundos, me olhou fixamente e me deu um tapa tão forte que me deixou atordoado. Nunca antes tinha levantado a mão para mim. Depois disso, só pegou sua bolsa e disse, e me cansei das suas inseguranças. Esta noite vou me divertir e não vou deixar que me limite mais. E foi embora. Fiquei parado sem saber como reagir. Doía meu rosto, mas mais doía
doía meu coração. Sentei no sofá com a cabeça entre as mãos. Naquele momento comecei a pensar se realmente era boa ideia continuar com ela. Não era a primeira vez que discutíamos, mas sim a primeira que me agredia. Liguei a televisão só para ter algum barulho. Passaram-se as horas e o relógio marcava 11 da noite quando meu celular vibrou. Era uma mensagem de um amigo, Tomás, com quem trabalhei em eventos de cosplay. A mensagem dizia: irmão, você ainda está saindo com a Felina? Porque a foto que ela postou, não sei se você já viu. Naquele instante senti um mau pressentimento. Abri o Instagram e lá estava. Uma foto publicada há 20 minutos. Felina em sua fantasia provocativa, posando com um olhar sugestivo e um texto na descrição que dizia: em esta noite sou solteira. Fiquei congelado. Li o texto uma e outra vez. Depois vi os stories, em vídeos dela dançando, indo com um grupo de pessoas que não conhecia e em um deles dançando de forma provocativa com um cara fantasiado de hacker. O cara tinha as mãos na cintura dela e ela ria aproveitando o momento. Senti uma mistura de raiva, tristeza e decepção. Não podia acreditar. Peguei o telefone e liguei para ela. A ligação tocou várias vezes, mas nunca atendeu. Mandei uma mensagem: o que é isso, Felina? Por que você postou isso? Passaram-se alguns minutos antes que respondesse. Sua mensagem dizia: e me deixe em paz. Esta noite quero ser livre. Espero que com isso você aprenda a não querer controlar uma mulher empoderada como eu. Li essas palavras e senti um vazio enorme. Não soube o que dizer. Fiquei em silêncio alguns minutos e percebi que já não fazia sentido insistir. Aquela não era a mesma pessoa que conheci naquela convenção. Aquela Felina tinha ido embora. Pessoal, se você está acompanhando essa história e quer saber o que aconteceu depois, deixe seu like agora e se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. E me conta nos comentários, você teria tomado a mesma atitude que eu? Vamos continuar. Tomei uma decisão. Fui ao quarto, peguei uma mala e comecei a guardar minhas coisas, e minha roupa, meu laptop, minhas câmeras, algumas lembranças. Não me incomodei em levar tudo, só o necessário. A casa era alugada e justamente no dia seguinte tocava pagar o aluguel. Eu era quem se encarregava de fazer o depósito, mas já não ia fazê-lo. Coloquei tudo no meu Honda Civic 2008, um carro velho mais confiável. Antes de ir embora, passei pela casa do dono, que casualmente era o vizinho dos meus pais, um homem mais velho de confiança. Expliquei a situação de forma breve. Disse que não podia continuar morando lá, que deixava as chaves e minhas desculpas pela pressa. Ele me olhou com um gesto de compreensão e só disse: tranquilo, rapaz, não se preocupe, eu entendo. Depois, após um silêncio, acrescentou com voz séria: com todo respeito, ela é uma... Bem, você entende, mas não se angustie, ela vai se arrepender. Amanhã de manhã cedo irei cobrar o aluguel dela. Ela sabe quanto você paga, certo? Fiquei pensativo e neguei com a cabeça. Jamais havia dito quanto custava o aluguel. Naquele momento, o vizinho sorriu de maneira discreta e disse: e então deixe nas minhas mãos. Vou dizer que o novo preço é o dobro. Vamos ver se assim ela aprende a valorizar o que tinha. Não disse nada. Não aplau a ideia, mas também não a impedi. Só me senti cansado e subi no carro. Quando liguei o motor e olhei pela última vez aquela casa, senti que uma etapa da minha vida terminava ali mesmo. Não havia lágrimas, só uma calma estranha. Às vezes perder alguém que já não era a mesma pessoa é uma forma de ganhar paz. Aquela noite dormi na casa dos meus pais. Não consegui fechar os olhos por completo, mas pela primeira vez em meses não senti ansiedade, nem aquela preocupação constante de estar caminhando sobre cacos de vidro cada vez que falava com ela. Só uma tristeza silenciosa e a certeza de que algo tinha se quebrado sem volta. Atualização 1. Quando escrevi a primeira parte desta história, fiz isso no dia 1º de novembro de 2024. Aquela mesma tarde pensei que a qualquer momento Felina me ligaria. Talvez para se desculpar, talvez para discutir ou simplesmente para me cobrar por ter ido embora sem avisar. Mas nada aconteceu. Aquela noite foi completamente silenciosa. Não houve mensagens, nem ligações, nem sinais de que quisesse saber algo de mim. No sábado, 2 de novembro, recebi uma ligação inesperada. Era seu Hector, o dono da casa que alugávamos, o mesmo vizinho dos meus pais que tinha ficado de passar para cobrar o aluguel. Atendi e a primeira coisa que escutei foi sua voz grave e meio confusa. Disse: vim cobrar o aluguel da sua ex-namorada, mas ela não está. Não há ninguém na casa. Pensei que talvez estivesse trabalhando ou com suas amigas, mas ele acrescentou: e me pareceu estranho porque a luz está apagada, as cortinas fechadas e não se escuta nada. Não soube o que dizer, então só respondi: está bem, seu Hector. Certamente ela voltará mais tarde. Desliguei, mas uma sensação estranha se instalou em mim. Por mais bravo que estivesse, não queria pensar que algo ruim tivesse acontecido com ela. No domingo, seu Hector voltou a me ligar cedo. Rapaz, voltei a passar pela casa, mas continua vazia. Ninguém voltou. Aquela segunda ligação me preocupou um pouco mais, mas antes de me deixar levar pela ansiedade, abri o Instagram e lá estava. Felina postava stories da praia. Eram vídeos recentes. Notava-se pela data. Em um aparecia com uma amiga tomando coquetéis em frente ao mar com a legenda: em fim de semana para desconectar, com emojis de palmeira e brilhos. Então não, ela não estava desaparecida. Simplesmente tinha ido viajar sem me dizer nada. Não entendia como podia estar tão tranquila depois de tudo. Durante o fim de semana tentei não pensar nela. Me concentrei no meu trabalho, em editar algumas fotos pendentes, mas no fundo continuava esperando alguma explicação, alguma tentativa de desculpa ou pelo menos um sinal de remorso. E esse sinal finalmente chegou na segunda-feira, 4 de novembro. Eram quase 10 da manhã quando recebi uma mensagem dela. Seu nome apareceu na tela e por um segundo duvidei se deveria abrir. No final abri. A mensagem dizia: em amor, onde você está?
está? Precisamos conversar. Acho que colocaram algo na minha bebida e por isso agi assim. Venha para casa. O dono me diz que tenho 4 dias atrasados e está me cobrando muito dinheiro. Acho que está se aproveitando porque estou sozinha. Por favor, volte. Vou explicar tudo. Li a mensagem várias vezes. Dizia que tinham colocado algo na bebida dela, que não era ela, que tinha sido uma espécie de armadilha. Não sei se era verdade ou uma desculpa desesperada, mas não podia ignorar que a mensagem chegava justamente depois de descobrir que o aluguel tinha dobrado. Não respondi. Simplesmente a ignorei. Não porque quisesse fazê-la sofrer, mas porque já não confiava nela. Depois do que fez, qualquer palavra dela soava vazia. Passaram-se 2 horas e enquanto editava umas fotografias no computador do meu quarto, escutei minha mãe bater suavemente na porta. Filho, me disse, a Felina está te procurando. Disse para ela ir embora, mas acho que você deve falar com ela. Se fizer isso, deixe bem claro que não a ama e que vai embora. Fechei os olhos um momento. Não queria vê-la, mas sabia que se não o fizesse, continuaria insistindo. Saí do quarto e quando abri a porta principal, lá estava ela. Felina estava de pé em frente à casa com o rosto pálido, os olhos inchados de tanto chorar. Mal me viu, correu até mim e me abraçou com força. Amor, que bom te ver, disse soluçando. Não respondi. Fiquei imóvel com os braços ao lado sem corresponder ao abraço. Ela continuou falando rápido entre lágrimas. Amor, me desculpe, não era eu. Foi estranho. Colocaram algo na minha bebida. Não estava em mim. Juro que não lembro bem o que aconteceu. Jamais faria isso. Inclusive, já apresentei uma denúncia. Meu amor, por favor, você tem que acreditar em mim. Olhei para ela em silêncio. Havia algo diferente no seu tom. Soava desesperada, mas não arrependida. Finalmente disse com voz firme e sem gritar, você é a pior pessoa que já conheci. Agora vá embora e não volte. Ela ficou imóvel com a boca entreaberta, como se não pudesse acreditar no que tinha ouvido. As lágrimas começaram a correr pelo seu rosto e disse com voz quebrada, por favor, Emma, não tenho para onde ir. O locador está me cobrando demais. Me ameaçou de colocar minhas coisas na rua. Não tenho dinheiro. Não tenho ninguém. Respirei fundo e respondi com frieza, esse é seu problema. Você era mulher empoderada, não? Então resolva sozinha. Naquele momento sua expressão mudou. Passou do choro para a raiva em questão de segundos. Seu corpo tremeu e de repente me deu um tapa. Depois me deu outro ainda mais forte. Eu só segurei seu pulso para evitar que continuasse me batendo. Então ela gritou com todas as suas forças, socorro, me ajudem, ele está me batendo. Por favor, alguém me ajude. Não podia acreditar no que estava acontecendo. Minha mãe saiu correndo, mas quem chegou primeiro foi minha irmã mais nova, Lúcia, de 19 anos. Ela pratica futebol e tem muita força. Ao ver a cena e escutar os gritos de Felina, Lúcia correu e a empurrou com força, derrubando-a no chão. Deixa meu irmão em paz, gritou. Tudo aconteceu tão rápido que nem tive tempo de reagir. Os vizinhos começaram a sair de suas casas ao ouvir os gritos. Felina, caída no chão, começou a fingir que eu tinha agredido ela. Me ajudem, dizia cobrindo o rosto. Ele está me batendo. Eu recuei alguns passos confuso, sem entender como podia mentir com tanta facilidade. Então seu Hector, o dono da casa alugada, também saiu ao ouvir o tumulto. Quando Felina o viu, seu rosto mudou completamente. Apontou para ele e gritou, então é por isso que você está cobrando tanto? Vocês são amigos, não é, maldito? Tentou se aproximar de mim, mas minha irmã voltou a se interpor. Dessa vez deu um golpe direto no rosto dela, forte o suficiente para fazê-la cambalear. Felina levou a mão ao nariz e ao retirá-la tinha sangue. Houve um silêncio desconfortável. Os vizinhos observavam sem saber no que acreditar. Felina, ainda chorando, gritou, vocês vão se arrepender disso, todos vocês. Depois se virou e começou a caminhar rapidamente em direção à rua. Antes de ir embora completamente, pegou uma pedra do chão e a jogou com força contra meu Honda Civic 2008, quebrando o espelho lateral. Minha irmã quis correr atrás dela, mas a segurei. Deixa ela, disse, já não vale a pena. Quando tudo se acalmou, os vizinhos se dispersaram lentamente. Minha mãe me abraçou e só disse, você fez bem em terminar com isso. Se deixar ela entrar de novo na sua vida, ela vai te destruir. Fiquei em silêncio, observando o espelho quebrado do carro. Não sentia raiva nem tristeza, só um profundo cansaço. Aquela mesma noite fui à delegacia e apresentei uma denúncia por danos à propriedade. Não tinha intenção de fazê-la pagar, mas queria deixar registrado o que tinha acontecido. Também contei o ocorrido na frente da minha mãe, minha irmã e seu Hector, que serviram como testemunhas do acontecido. Os dias seguintes foram estranhos. Felina não voltou a me procurar, embora soube por alguns conhecidos do ambiente do cosplay que tinha publicado mensagens ambíguas nas suas redes. Dizia que tinha sido traída, que a manipularam e que a inveja a rodeava. Eu não respondia nada. Não queria entrar no jogo dela. Entendi que há pessoas que se fantasiam mesmo quando não usam uma roupa de personagem. Felina não só mudou sua maneira de vestir, mas sua essência. E embora uma parte de mim quisesse acreditar nela, sabia que se voltasse, cedo ou tarde voltaria a me machucar. Aquela noite, enquanto olhava o espelho quebrado do carro e pensava em tudo o que tinha acontecido em menos de uma semana, percebi algo. Às vezes não se trata de perder alguém, se trata de se libertar de quem só fingia te amar. E embora ainda me doa admitir isso, Felina já não era a mulher que conheci naquela convenção. A garota criativa, apaixonada e autêntica tinha desaparecido muito antes de 31 de outubro. O que restou foi só uma versão vazia, absorvida pelas aparências e a necessidade constante de ser vista. Hoje, enquanto escrevo isso, já não sinto rancor, só gratidão. Gratidão por ter descoberto a tempo, por não ter continuado investindo minha vida em alguém que confundia liberdade com destruição, porque
às vezes perder quem não te respeita é a forma mais pura de se recuperar. Atualização 2. Final. Olá a todos. Hoje é 7 de dezembro de 2024. Passou um tempo desde minha última publicação e agora que tudo se acalmou um pouco, sinto que posso contar o que aconteceu depois e fechar de uma vez por todas essa história. Depois do desastre com Felina, a traição, os danos ao meu carro e todo o drama jurídico, as coisas tomaram um rumo que não esperava. Eu tinha apresentado acusações contra ela, mas aparentemente o advogado dela recomendou uma estratégia diferente. Segundo me contou uma pessoa em comum, esse advogado disse para Felina que se ela quisesse guerra, também tinha como contra-atacar, porque podia apresentar acusações contra minha irmã por tê-la agredido aquela vez que foi me confrontar depois de tudo o que fez. Quando soube disso, entendi que continuar com a denúncia só ia trazer mais problemas para todos. No final, tanto Felina como eu terminamos desistindo. Nem ela apresentou acusações contra minha irmã, nem eu segui com as minhas. Acordamos deixar tudo pela paz e que cada um seguisse com sua vida. Depois disso, tentei me focar em reconstruir a minha vida. Consertei meu carro. Vê-lo arrumado foi simbólico, como se finalmente pudesse fechar esse capítulo. Com o tempo fui sabendo de algumas coisas sobre Felina, embora já não a procurasse nem me interessasse muito. A verdade é que me deu tristeza saber o que foi dela. Aparentemente caiu muito baixo. Me contaram e depois confirmei que abriu uma plataforma de conteúdo adulto onde faz cosplays e posta fotos e vídeos explícitos. No início não acreditei, mas era verdade. Não digo isso com rancor nem com zombaria, mas me custou entender como alguém que teve tantas oportunidades, que era talentosa e com futuro, terminou assim. Me faz pensar que talvez nunca a conheci de verdade. Pessoal, estamos chegando ao final dessa história incrível. Se você acompanhou até aqui, deixa seu like, compartilha com seus amigos e me conta, você já passou por uma situação parecida? Como você lidou com isso? Deixa nos comentários. Por mim, estou bem. Sério, me custou tempo sarar tudo o que aconteceu, mas consegui. Aprendi a soltar, a não viver com ódio nem com desejos de vingança. Me foquei no meu trabalho, nos meus projetos, em mim. Já não tenho aquele nó no peito cada vez que penso nela. Só sinto indiferença. E sinceramente, isso se sente melhor que qualquer tipo de vingança. Às vezes a vida te obriga a passar por coisas que não entendes, mas com o tempo você percebe que era necessário para abrir os olhos. Hoje vejo assim. Então sim, está em minha última atualização. Não há mais drama, não há mais o que dizer. Só posso fechar essa história com uma frase que resume como me sinto agora. Estou bem, finalmente.